Não há como falar sobre sustentabilidade na moda e não falar do movimento Fashion Revolution. O NDM tem o privilégio de ter no seu palco principal Fernanda Simão, diretora executiva do Fashion Revolution no Brasil. Fernanda é ativista em prol de uma nova consciência e usa a moda como ferramenta de transformação. Há 9 anos, iniciou sua carreira com moda e sustentabilidade em Londres. É responsável por trazer o movimento global Fashion Revolution para o Brasil, estabelecido como Instituto Fashion Revolution Brasil. Fernanda, seja muito bem-vinda ao palco do ANDM. Obrigada. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Tá bom aqui? É prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar nessa cidade linda. Conheci o evento, parabéns ao evento, aos organizadores, fui muito bem recebida. Bom, eu vou começar falando um pouco de como eu cheguei no Fashion Revolution e por quê. Eu gosto muito de trazer sempre esse lado um pouco mais pessoal, trazer um pouco da história da pessoa que está fazendo, para a gente entender o porquê. Na minha apresentação, o pessoal já falou um pouco, mas eu fiz moda na Faculdade Santa Marcelina. Em 2007, no último ano da faculdade, eu tive uma crise um pouco, dentro da faculdade. Tudo que eu estava estudando ali parecia que não era muito o que eu queria fazer, o que eu me via fazendo. Eu via as pessoas saindo, indo trabalhar no mercado bem convencional, com uma velocidade, com uma produção que, para mim, me parecia um pouco desconectado com o que eu fui ali fazer dentro de uma faculdade de moda, de criação, de arte, de manifestação, todo esse lado mais lúdico que a moda representa. E, bom, aconteceram algumas coisas na minha vida, que não convém contar tudo. Uma passagem pessoal, espiritual, eu decidi sair da faculdade, sair da moda, vi que não era aquilo que eu queria, comecei a entender o que estava acontecendo com o planeta, comecei a entender questões climáticas. Hoje a gente fala de crises climáticas, mais mudanças climáticas, e o mundo está se acabando. Eu estou aqui na faculdade de moda, alguma coisa está errada. Saí da faculdade de moda, fui para a Inglaterra e desisti. Em 2008, lá na Inglaterra, eu comecei a ver lá, tanto o mercado super convencional das grandes varejistas produzindo fast fashion, mais do mesmo, todo mundo vestindo a mesma roupa, as vitrines iguais. E, em paralelo com isso, eu também encontrei um outro mercado que eu nunca tinha visto, que é o slow fashion. Marcas que trabalhavam com uma proposta mais ecológica, mais consciente, mais sustentável. Todos esses termos eu nunca tinha ouvido falar na faculdade, isso há 11 anos. Então, 12 anos que eu saí da faculdade. Então, para mim, isso me despertou, na época, uma curiosidade e um pouco de me reconectou. Eu senti que tinha esperança, eu vi que realmente existe algo muito belo em se fazer roupa, em se pensar roupa, em se falar de moda. E eu mergulhei nesse universo. Eu conheci uma pessoa que tinha uma agência de sustentabilidade para moda, o nome dela é Jocelyn Whipple, eu trabalhei com ela, daí eu fui fazer pesquisas, ela tinha um showroom, eu trabalhei com vendas, em eventos, enfim. Eu fiquei anos trabalhando com ela. Até que, em 2013, aconteceu... Opa, tenho que mudar aqui. Aconteceu... Opa. Desculpa, gente. Ele está meio rápido. Aqui, desculpa. Até que, em 2013, aconteceu um acidente que mudou a história da moda para sempre. O Rana Plaza desabou. Alguém aqui nunca ouviu falar no Rana Plaza? Todo mundo já ouviu falar no Rana Plaza. Maravilha. Então, o Rana Plaza era um prédio que abrigava diversas confecções de roupas em Bangladesh, em Dhaka, a capital de Bangladesh. Esse prédio desabou. Mais de 1000 pessoas morreram
costurando roupas. Mais de 2.500 pessoas ficaram gravemente feridas. E, gente, gravemente feridas, assim, gente que ficou incapacitada de trabalhar novamente. Marcas conhecidas, que todo mundo aqui conhece, estavam ali produzindo. Algumas delas não pagaram indenização para os familiares dos trabalhadores até hoje, né? E algumas demoraram anos para pagar. Quando esse acidente aconteceu, alguns profissionais da Inglaterra, que já estavam trabalhando com essa moda mais ecológica, slow, consciente, decidiram se unir, criar um movimento e dizer basta a esse tipo de situação que nós precisamos mudar, né? A gente sabe que não é só lá em Bangladesh e que esse tipo de violações nos direitos trabalhistas acontece. Aqui no Brasil nós também temos, né, inclusive o setor da moda, onde mais se tem mulher em situação de trabalho análogo ao escravo no Brasil. Crianças também. Eu sei que, assim, no estado aqui de vocês, graças a Deus, essa é uma realidade, né, não é uma realidade como em outros lugares, como, por exemplo, em São Paulo, como em algumas cidades do Nordeste. Né, mas acontece no Brasil, acontece com marcas próximas, marcas famosas, marcas que estão roupas que estão na gente mesmo. E também lembrando que quando a gente fala dessa questão da situação de trabalho análogo lá nos países asiáticos, essas roupas produzidas lá, elas estão aqui com a gente também. Se a gente entrar nas lojas de qualquer shopping, a gente vai encontrar muita roupa que foi produzida na Índia, na China, em Bangladesh. E lá as leis trabalhistas são diferentes e estão muito mais distantes da gente, para a gente entender como elas foram feitas, né? Além dessas questões que envolvem os trabalhadores, nós temos as questões ambientais também. A indústria da moda, ela é uma das indústrias que mais polui, desde a extração da matéria-prima até o pós-uso. Né? Quando a gente pensa na matéria-prima, a gente tem a questão do algodão. Gente, a questão do algodão é super séria no Brasil. Apenas 0,1% do algodão no Brasil é orgânico. O algodão que não é orgânico, ele é transgênico. Ele é uma das plantações que mais se usa agrotóxicos no Brasil e no mundo. Né? Aqui no Brasil, a gente sabe que cada vez a gente tem mais agrotóxicos liberados, que não são liberados em outros países. Esses agrotóxicos, eles ficam no solo, eles vão para a água, eles ficam, os animais acabam se alimentando desse agrotóxico, prejudica a saúde dos trabalhadores, na biodiversidade. Então, é uma questão super séria quando a gente fala de algodão, quando a gente fala das matérias-primas que são provenientes do plástico, né, do petróleo, poliéster. A gente tem todo o processo dessa fibra, da extração dessa fibra, até ela se transformar numa roupa. Né, desde a logística, até transformar essa fibra num fio, num tecido, tingir, né, toda a água que vai nesse tingimento, no beneficiamento. Então, são processos que são muito poluentes. Né, então, impacta diretamente na nossa saúde também, porque está ali prejudicando a nossa água, o nosso solo. Aqui tem até alguns dados, como, por exemplo, 73% das roupas no mundo, elas acabam em aterros. Então, a gente tem toda essa produção poluente, toda essa produção para ainda usar roupa, às vezes poucas vezes, e elas acabarem sendo descartadas. Né? Ele tem um outro dado que diz que de 2000 a 2015, as roupas, a quantidade de roupa produzida dobrou. Então, a gente está produzindo cada vez mais roupas e a gente está consumindo, também tem um dado da Ellen MacArthur Foundation, que fala que tem roupas que a gente usa, 30% das roupas que a gente produz, elas não são usadas. Então, a gente está produzindo mais, usando menos e descartando mais. Então, essa conta, ela não fecha. Existem pessoas que estão pagando essa conta, existem o planeta que está pagando essa conta. E quando a gente fala do planeta, né, eu acho que, hoje em dia, até essas questões elas são muito mais claras. Eu lembro que, há 12 anos, quando eu comecei a entrar nesse universo da sustentabilidade, falar de planeta era uma coisa hippie, era uma coisa distante. Quem quer defender o planeta? Gente, hoje em dia, todo mundo sabe, emergência climática está acontecendo, a gente está quase morrendo, nós, como comunidade global,
né, como um povo, como uma única raça que está vivendo neste planeta. Se a gente não fizer nada, não terá futuro, um futuro próximo para os nossos filhos. Então, acho que isso hoje já é muito claro, e a gente sabe que nós precisamos acelerar as mudanças, nós precisamos acelerar o que tiver que ser feito para a gente conseguir reverter essa situação. Bom, então, continuando, com todo esse cenário, surgiu o Fashion Revolution para dizer que a moda, sim, ela pode ser parte da transformação. O Fashion Revolution surgiu com uma pergunta. Assim, o primeiro mote da campanha, do movimento, foi quem fez minhas roupas. Né, para a gente começar a olhar de novo para quem está atrás das nossas roupas. Porque, quando, assim, conversando com a minha mãe, com as minhas tias mais velhas, elas sabiam quem faziam as roupas, era algo muito mais próximo delas. Né? Hoje em dia, poucas pessoas sabem quem fez as suas roupas. Elas vão ao shopping, elas vão nas lojas, e elas não perguntam, né, porque virou um hábito, e é algo que está cada vez mais distante, e a situação de vida dessas pessoas, dessas costureiras, está cada vez mais delicada também. E é um trabalho super nobre. Quem nunca conheceu mulheres que foram empoderadas, né, que cuidaram dos filhos, pagaram faculdade porque sabiam costurar? É um trabalho muito fino, é um trabalho muito nobre, e a gente tem que valorizar essas pessoas e colocar essas pessoas que estão atrás das roupas como protagonistas dessas histórias. Né? Então, o Fashion Revolution surgiu para trazer esse protagonismo, para a gente lembrar daquelas pessoas que morreram lá no Rana Plaza, costurando roupas, celebrando as pessoas que hoje fazem as nossas roupas. Então, essa foi a pergunta que norteou o surgimento do Fashion Revolution, né, a campanha principal, e até hoje a gente fala sobre quem fez minhas roupas. É a nossa hashtag e a campanha, e é o título da nossa campanha de abril. Bom, como eu disse, o Fashion Revolution acredita no poder de transformação positiva através da moda. Porque a moda, ela é uma indústria criativa, ela é uma indústria que dá empregos, ela é uma indústria que ela tem muito poder de criar coisas boas para o homem e para a terra. Né, para boas produções sustentáveis, manejos sustentáveis, e também para quem está trabalhando nesse mercado em todas as pontas. Então, ela tem este poder, e é neste poder que a gente tem que se conectar. Nossa, gente, desculpa, esse negócio ali está meio... Você passa? É o próximo, pode passar. Bom, o Fashion Revolution, então, surgiu em 2013, depois do acidente em Bangladesh, se espalhou pelo mundo, hoje está em mais de 100 países. Aqui no Brasil, ele começou em 2014. Na época que o Rana Plaza desabou, eu estava em Londres. Eu vim para o Brasil em 2014. Em 2014, eu não sei quem que lembra, quem que já falava de sustentabilidade, mas era muita pouca gente, muita pouca coisa falando sobre isso aqui no Brasil ainda. Né? Então, a gente começou a fomentar essa discussão. Pode passar. Amigo? Pode passar de novo. A gente começou a fomentar essa discussão, o movimento foi crescendo, foi se desenvolvendo. Hoje, o Fashion Revolution no Brasil é um instituto, então, o Instituto Fashion Revolution no Brasil, a gente faz vários outros projetos, a gente tem uma rede pelo Brasil, que daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas a gente também está se organizando cada vez mais como uma organização mesmo, né, se profissionalizando nesse sentido também. Aqui, eu fiz uma seleção de alguns dos ODS que mais estão conectados com Fashion Revolution, mas, quando a gente olha os 17 ODS, né, não sei se todo mundo aqui está bem familiarizado com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, quando a gente olha para os 17, a moda está conectada com os 17. Então, assim, a gente tem muita potência de usar a moda para alcançar esses objetivos. Né? Eu trouxe aqui alguns, como, por exemplo, 5, que fala sobre igualdade de gênero. 75% dos trabalhadores é uma mão de obra feminina na moda. Só que essas mulheres, esses 75% dessas mulheres, elas estão mais na base, elas não estão na liderança. Na liderança, a gente tem apenas 15% de mulheres.
que ainda ganham menos do que os homens. Então, a gente precisa também levantar essa bandeira, né? A gente usar a moda também para a gente colocar mais mulheres no poder, para a gente também tirar essas mulheres da base e como diz o ODS 5, igualdade de gênero, né? Para a gente trazer ferramentas de mudança para todas as meninas e mulheres. Água potável, saneamento e a vida na terra, o 6 e o 14. A gente sabe da questão dos microplásticos, da lavagem de roupa, o quanto que essa indústria impacta diretamente nos nossos rios, na vida aquática. Consumo e produção responsável, ODS 12. Gente, a gente tem números que são assim assustadores, o quanto a gente consome cada vez mais. E por mais que a gente entenda que as gerações, os millennials, a iGeneration está mais engajada com consumo, com propósito, com consciência, os números ainda são assustadores, porque a gente ainda continua consumindo mais. Então, precisamos falar de consumo consciente, falar de uma mudança de comportamento, né? De escolher, fazer boas escolhas. Se você sabe que tem uma marca, que tem um trabalho meio que duvidoso e outra marca que tem um trabalho mais ético, vamos optar pela marca que tem um trabalho mais ético. Vamos optar por um consumo mais local, saber quem está ali perto da gente, fomentar quem está perto da gente, porque sustentabilidade também é trabalhar no local, trazer o desenvolvimento para mais perto de nós, pensar global, agir local, não é verdade? Comprar com consciência, comprar menos, fazer boas escolhas, tudo isso. Bom, trabalho decente, crescimento econômico, também, claro, super alinhado com todo o trabalho do Fashion Revolution. Pode passar, por favor. Seja curioso, descubra, faça algo. Esse, na verdade, são os 3 passos estratégicos que o Fashion Revolution usa para a mudança. Nós acreditamos que o primeiro passo é a sensibilização, que é o seja curioso. Então, todo projeto que a gente faz, a gente usa esses 3 passos. E incentiva que cada um seja curioso, pense, descubra. Depois você passa para o segundo passo, que é o informação. Se eduque, se informe, vá atrás de informações, lê sobre o assunto, tentar entender. Porque, às vezes, tem coisas que realmente a gente não sabe, porque a gente não foi atrás, porque em algum lugar essa informação está disponível. E o terceiro passo, que é a mobilização. Faça algo. Então, depois de ser sensibilizado, informado, tome uma atitude. Faça alguma coisa, por menor que ela seja, a gente vai fazendo aos pouquinhos e cada vez vai melhorando mais. Pode passar, amigo. Como trabalhamos, nós temos uma articulação de rede educacional, de cadeia de valor, de comunidades, uma articulação de rede política. Trabalhamos com projetos, que eu vou contar algum deles para vocês. Ações, então ações físicas, como ações, às vezes, na rua, eventos, exibição de filme, e comunicação e conteúdo. Nós temos um blog na Carta Capital, redes sociais, a gente faz parcerias de comunicação. A gente tem uma parceria que está para sair, com Quebrando o Tabu. Fizemos uma parceria com a Vitrine, que lançou o filme Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que, inclusive, já fica a dica para quem não assistiu, assistam. O filme mostra uma realidade nacional no Nordeste que vale a pena conhecer. E, bom, é isso. E a gente tem outras redes de comunicação, como o newsletter e o blog do Fashion Revolution também. Pode passar, amigo. E a Semana Fashion Revolution. Essa é a semana que acontece no dia 24 de abril de todo ano, no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a Semana Fashion Revolution é onde acontece com mais força. Nós temos representantes em 50, agora a gente está com 50 cidades. Neste ano, em abril, foram 47. Inclusive, não temos representantes aqui em Balneário Camboriú. Quem quiser, já entre em contato com a nossa equipe para saber como se tornar um representante. Outras cidades do estado também, algumas não têm, algumas têm. E esses representantes, eles são responsáveis em ficar em contato com a nossa equipe, alinhar com a nossa equipe, como que eles podem articular uma movimentação, uma campanha local. E é muito legal de ver como que cada lugar ela acontece de alguma forma, de uma forma diferente, como está alinhado com a realidade local mesmo. Tem cidades que ela é gigante, como Porto Alegre,
tem lugares que é menorzinha, mas o interessante é que essa movimentação ela vai acontecendo localmente, as pessoas vão se unindo, então pessoas que estão conectadas com a causa, de alguma forma, elas vão se conhecendo, vão conhecendo outras pessoas, vão chegando outras, isso vai se tornando, tomando uma outra proporção. A gente teve caso, por exemplo, em Porto Alegre, que da turma do Fashion Revolution saiu um coletivo de marcas, saiu um coletivo de pesquisa, saíram vários outros grupos, várias outras coisas, porque essas pessoas se uniram para articular essa semana. Então, já fica o convite. A Semana Fashion Revolution ela é uma semana que, assim, para todo mundo falar do assunto. Então, o representante local ele articula essas ações, mas uma marca ela pode levar a semana para dentro, para abrir, falar quem fez minhas roupas, então, contar mesmo a história das pessoas que estão por trás, fazer workshop, fazer mesa de conversa, deixar essas pessoas contar as histórias delas, isso é o mais legal. Às vezes a gente fala assim, as pessoas não dão tanto valor, mas quando a gente participa de um evento que tem esse protagonismo das costureiras, é muito interessante, porque traz muita sensibilidade, traz muita verdade. E esse ano, assim, a gente teve grandes marcas participando, tipo, grandes marcas, assim, a Riachuelo levou um avião de São Paulo para a fábrica deles, que eles abriram para visitarem e mostrar quem são as pessoas que estão lá costurando durante a semana do Fashion Revolution. Entre outras marcas grandes. A Malve, aqui é uma que sempre faz também. Como outras aqui do estado e de marcas grandes do Brasil também fazem. Então, assim, qualquer marca, todas as marcas, sintam-se nessa semana parte, e assim como uma plataforma mesmo para mostrar quem são e contar suas histórias, mostrar seus desafios, Esse ano a gente teve 815 eventos durante a semana do Fashion Revolution, foi bem legal, muita coisa acontecendo mesmo. E 25 mil pessoas participando dos eventos fisicamente. Pode passar, amigo. Aqui é o educacional. A gente também tem um pilar forte educacional, porque a gente acredita que é essencial a gente trabalhar com quem está dentro da sala de aula, que são os novos formadores de opinião, é quem está entrando no mercado agora, é quem entra com muita força de mudança. A gente vê assim, essa geração cada vez mais ativa, mais potente, criando projetos mais interessantes. Então, assim, o lado educacional também é muito prazeroso da gente ver acontecer. A gente, esse ano, esteve em 138 faculdades, não só de moda, a maioria de moda, mas tem faculdades de jornalismo, administração e outros cursos. E a participação dessas faculdades acontece de duas formas. Uma é através do estudante embaixador. Então, a gente tem um estudante embaixador, que é o responsável por representar o Fashion Revolution ali dentro. Também fica alinhado com a nossa equipe, a gente alimenta com materiais e tudo mais. Ou o docente, um docente, fica também em contato com a nossa equipe para articular um movimento ali dentro. Então, são formas diferentes que se complementam, pode ter um ou os dois, mas também quem tiver interesse de levar o Fashion Revolution para a sua faculdade, para a sua instituição, entre em contato com a nossa equipe. Pode passar, por favor. Ai, meu tempo está acabando. Pode ter alguns a mais, né? Aqui, fotos. Pode passar. Bom, eu vou passar rapidamente em alguns projetos que eu separei, porque eu gostaria de compartilhar. Um deles é o Índice de Transparência da Moda, que a gente está na 2ª edição aqui no Brasil. O Índice de Transparência da Moda, ele foi feito para a gente dialogar com as marcas, as maiores marcas do Brasil, entender qual que é o índice, realmente, o índice de transparência delas, assim, como que elas estão disponibilizando os seus dados de forma pública. Então, a gente já fez ano passado a 1ª edição, com 20 marcas nacionais, está disponível para download. Então, se você tem curiosidade, o que a marca que você gosta, que você compra, está fazendo, o que ela está olhando, o que ela está divulgando, quão transparente ela é, vai no nosso site, baixa esse índice, que dá para a gente começar a entender
o que as marcas estão mostrando, né? E o que elas estão olhando. Porque tem marcas que, às vezes, não tem nenhum código de ética. Então, também a gente já começa a ver quais marcas a gente tem que perguntar e pressionar mais, né? O Fashion Revolution acredita muito nesse diálogo, que é a gente perguntar para as marcas, a gente não acusar e apontar o dedo e dizer que elas estão erradas, não, mas perguntar quem que fez minhas roupas, quais que são as suas práticas, vamos conhecer, incentivar que essa mudança aconteça de uma forma positiva, né, através de um diálogo e não do boicote ou da acusação. Próximo, por favor. O Fórum Fashion Revolution, que é um evento acadêmico, também para apresentação de trabalhos e pesquisas na área que fomentam a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. E ele acontece em outubro, dia 10 e 11 de outubro, em São Paulo. É aberto ao público, gratuito. Quem tiver interesse de ir ver as apresentações, quem está estudando, né, é interessante, tem muita coisa legal, 2 dias de evento. Já fica o convite também. Em São Paulo. Pode passar, por favor. Aqui tem um projeto que a gente lançou essa semana, que, inclusive, é da Bárbara, que ela é aqui do Estado. Ela é jovem da nossa equipe e ela chegou com muita vontade de tratar da questão de onde estão os negros e as negras na moda. Né, que, mais uma vez, às vezes, eles estão muito na base e cadê esse protagonismo na frente? Então, a Bárbara ela desenvolveu esse projeto. Ele começa com uma pesquisa para a gente mapear onde eles estão e quem são. Então, esse é o primeiro passo. Essa pesquisa está aberta, então, quem quiser responder, quiser divulgar, por favor, também será muito bem-vindo. E é um projeto também que terá várias novidades, várias etapas, a gente está bem animado. E mais um projeto, último que eu vou falar. Próximo, por favor. É o Moda pela Amazônia. Moda pela Amazônia, ele foi, na verdade, um projeto que ele foi desenhado antes das queimadas, né? Mas acabou que, com tudo isso que vem acontecendo com a floresta, a gente até lançou ele durante essa semana, 2 semanas, por conta da urgência do assunto. Né? Tratar das questões de moda e floresta, às vezes parece que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Né? O maior motivo de desmatamento da Amazônia é a produção de gado, e muito desse gado também é para o couro. Né? O Brasil ele é um dos maiores produtores de couro do mundo. Então, a gente tem que pensar e olhar para esses aspectos. Tem a questão do garimpo ilegal, do ouro, e outras questões também. Né? Então, esse é um projeto que a gente trabalha na sensibilização, na informação de dados, mas a gente também tem um call to action, que é em parceria, inclusive, com a Renature, que é uma fundação que trabalha com agrofloresta, então, para, de fato, regenerar áreas degradadas. Então, as marcas elas podem doar para esse projeto, elas recebem um selo para elas comunicarem que elas estão dentro desse projeto, e essa verba ela é revertida para agroflorestar uma região na Amazônia. A gente está bem animado também. Pode passar? Aqui é um pouco quem falou, que para a gente também é importante a gente sair, às vezes, dos eventos só de sustentabilidade, os eventos de moda, das faculdades, e atingir um novo público, porque todo mundo veste roupa, todo mundo compra roupa, goste de moda ou não, roupa todo mundo tem, e essa consciência todos temos que ter. Né? Então, assim, é algo até que eu venho falando muito, que nessa minha caminhada eu percebi... Passa o próximo, por favor, que daí já fica... Obrigada. É algo que eu percebi, que no começo eu falava muito de tratar da moda sustentável como algo separado. Então, comparar até, essa marca é sustentável, essa marca sim, aquela não, aquela nunca vai ser, aquela, assim, tratar disso de uma forma separada. E eu cheguei num ponto que eu vi que eu estava totalmente equivocada, que nós não temos que falar de moda sustentável, nós temos que sustentabilizar toda a moda. Tudo na moda tem que se tornar mais sustentável. Isso será um processo longo, mas é uma questão de sobrevivência da nossa raça. Então, a gente precisa sustentabilizar toda a moda. Então, aquela marca que é super nada eco, ela precisa sustentabilizar, e a gente precisa incentivar que ela comece essa mudança de algum lugar, de alguma forma.
essa mudança ela tem que começar. Né? Então, para que a gente também se inspire em incentivar essa mudança, seja ela pequena, seja ela passo a passo, seja de quem está muito distante, são desses que estão mais distantes que a gente mais precisa. Então, assim, que a gente trate isso como algo, como missão mesmo, seja no nosso trabalho, na moda ou não, como cidadão que veste roupa, ou como um indivíduo em outro lugar, né, que a gente estamos compartilhando o mesmo planeta, as mesmas dores, então a gente precisa se unir nesse ideal. Pode passar, por favor. Bom, então aqui ficam as nossas redes sociais, né? O Instagram é o que a gente mais tem usado, mas a gente tem o Facebook, tem o site, tem o nosso blog na Carta Capital também, como eu falei. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Sintam-se parte da revolução, sintam-se parte do Fashion Revolution. Na semana do dia 24 de abril, né, façam algo, seja como marca, seja como indivíduo, seja como na rede social, pergunta para as marcas. Né, a gente tem essa ação também, que eu nem comentei, que é chegar para a marca, fulana, eu gostaria de agradecer quem fez minhas roupas, você pode me responder, hashtag quem fez minhas roupas, para conhecer essas pessoas, incentivar as marcas que sejam mais transparentes. Então, esse é o meu... Eu termino falando para que todo mundo participe de alguma forma. E agradeço mais uma vez, meu tempo já acabou há algum tempo. Eu ia passar um vídeo, mas está bom. E é isso. Entrem nas nossas redes sociais para conhecer mais. E agradeço muito estar aqui, adorei. É um pessoal muito educado e simpático. Pode passar? Estão falando para passar. Tá. Quando a gente olha e vê as imagens, isso mexe com a gente, né? Não sabia que isso acontecia no Brasil. Agora eu vou parar mais para pensar. Depois de ver tudo, eu me senti culpada. Não dá para ficar consumindo tanto sabendo disso. Daqui em diante a gente tem que pesquisar. São seres humanos que estão do outro lado. Bom, essa foi uma ação que a gente fez com o Ministério Público do Trabalho, em São Paulo. E, para a gente terminar, então, agradeço e boa noite, gente. Obrigada.